foi responsável, recebeu essa missão de liderança já logo no começo da sua existência. Depois, mais tarde, como capital do Império, do Reino Unido, capital de um Império Europeu, depois capital da República, ainda continua com a sua missão de ser um sinal para o país de como as coisas acontecem e da nossa responsabilidade para que o sinal aqui vivido possa ainda mais testemunhar a fé de um povo, ao mesmo tempo a força de um povo que aqui caminha. E justamente, caríssimos irmãos e irmãs, é bem para todos nós uma oportunidade que nós da Arquidiocese, que vivemos o ano jubilar dos 450 anos de prelazia aos 350 anos de diocese, 100 anos depois nos tornamos dioceses, só mais tarde, século XIX, seremos arquidiocese. Nós queremos olhar um pouco para essa nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto município e estado do Rio de Janeiro, pedindo ao Senhor que, assim como nós recebemos uma grande incumbência logo nos albores, nos inícios dessa cidade, que nós continuemos também a ser exemplo também de vencer as dificuldades, vencer os problemas, de poder cuidar um pouco de tantas responsabilidades, de levar a paz e a fraternidade a todos aqueles que, de uma certa forma, nos acessam, nos veem. Isso é muito importante, tanto para a igreja, como tem para o município e para o estado também do Rio de Janeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse tempo do jubileu arquidiocesano, concluímos o jubileu da esperança, estamos no jubileu arquidiocesano agora, nós somos chamados a ver a nossa vocação, o nosso chamado, desde os inícios dessa cidade e também de nossa arquidiocese, na época prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro. E uma terceira coisa, meus irmãos e irmãs, é justamente aquilo que está inserido dentro da nossa cultura, da nossa vida. Fato, desde nós, no início, temos São Sebastião como nosso padroeiro, e desde crianças, adolescentes, jovens, conhecemos a vida de São Sebastião, faz do carioca um forte, um corajoso, que não desanima diante dos problemas. Ele, vivendo justamente dentro do núcleo do poder do Império Romano, não desanimou de ser cristão, testemunhou a vida cristã dentro desse núcleo que estava ali, que sabia que o Império Romano, na época, era contrário à fé católica, à fé cristã. Mesmo depois do primeiro tipo de tentativa de martírio, que foram as flechadas, ele se levanta e continua testemunhando o Senhor, e vai até o imperador para dizer que não estava certo ele perseguiu os cristãos. Ou seja, vivemos diante de um soldado que foi fiel ao seu trabalho até o fim, mas foi fiel a Jesus Cristo, de quem ele acreditava, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, diante daqui de perder tudo e voltar de novo à vida depois da primeira tentativa de martírio, isso foi um forte, corajoso. Isso está bem inserido na nossa alma, em nossa vida. Nós sabemos que enquanto pessoas, enquanto família, enquanto cidade, temos muitas flechadas, muitas contradições, muitos problemas, e nós aprendemos a nos levantar sempre, a nos cada vez mais olhar para frente, recomeçar com renovado ardor a nossa vida. Nós fomos chamados justamente a viver como alguém deixou-se incluir no seu coração toda a coragem e ânimo de São Sebastião. Temos tantas pessoas que aqui vieram hoje, estão em todas as nossas paróquias também hoje, estarão à tarde na procissão, né, que faz essa experiência de olhar para São Sebastião, flechado justamente junto a uma árvore, mas que no seu coração tem assim, saber muito bem que São Sebastião venceu a morte, né, indo para a eternidade depois do segundo martírio, e ao mesmo tempo nos ensina a nunca desanimar das dificuldades e das flechadas que nós levamos na vida. Dentro das dificuldades nós temos a cada momento, a cada instante, para que nós possamos testemunhar quem é a nossa força, onde está a nossa coragem, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor, que São Sebastião é testemunha e é realmente grande anunciador. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós, enquanto a Igreja do Rio de Janeiro, depois temos vivido o segundo sínodo arquidiocesano, e no final do ano passado, ao celebrarmos a festa da unidade, nós emitimos a carta pastoral com as conclusões do segundo sínodo arquidiocesano e falamos que a igreja nos envia em missão. Por isso nós somos chamados, como consequência de tudo isso, da celebração do padroeiro dessa cidade e também da nossa arquidiocese, a sermos
permanentemente missionários. Anunciamos em quem está a nossa esperança e confiança e dentro da nossa realidade, na família, no quarteirão, no condomínio, no prédio, na vida de cada dia, anunciamos que é possível um outro mundo, uma outra realidade de entendimento, de relacionamento de paz entre as pessoas, de olharmos as pessoas como irmãos e irmãs uns dos outros, e aquilo que está no coração do carioca, do fluminense, cada vez mais fazer a experiência que é possível nos dar as mãos para fazer o bem, para andar no caminho do Senhor. A nossa missão, de que nós sabemos que deve ser feita mais do que com palavras, no nosso testemunho, nosso modo de ser, no diálogo com todos, diálogo com os demais cristãos, com as religiões, com as culturas, com as diversas realidades, mas também diante da maldade, da divisão, também da violência, nós somos chamados a nunca desanimar e a continuar anunciando a vida, em meio a tantas situações de morte que nós temos ao nosso redor. Então, essas três coisas, meus irmãos e irmãs, com a consequência missionária, nós partilhamos nesse dia solene da nossa cidade e da nossa arquidiocese. A figura de São Sebastião, nosso padroeiro, a nossa história de 450 anos de prelazia e 350 anos de diocese, ao mesmo tempo a nossa responsabilidade diante, olhando para a ensino de São Sebastião, sermos firmes na fé e vemos consequentemente a nossa vida missionária. Testemunharmos que nós não nos deixamos abater pelos problemas, mas anunciamos justamente que em Jesus Cristo o homem encontra uma nova vida, desde que o aceite, desde que o acolha, desde que se deixe conduzir pela presença dele. E mesmo aqueles que não se deixam conduzir, nós somos chamados a passar por esse mundo, anunciando justamente às pessoas esse amor de Deus que transforma corações e renova nossas vidas. Que nesse dia de hoje, nós todos renovemos a nossa vida, nosso coração, a nossa caminhada, com entusiasmo renovado cada vez mais.